E respondendo a pergunta do dia também. Partículas PIN, qual o uso cotidiano que você faria das partículas PIN, PIN, PIN? Você iria aumentar ou diminuir as coisas? O que você ia fazer? Porque acontece o seguinte, né? Tem uma regra aqui que é a seguinte da partícula PIN. De acordo com a ciência da Marvel, o que explica as coisas diminuindo e aumentando é o espaçamento entre os átomos. Você lembra disso, né? Espaçamento entre os átomos. Então, os átomos vão ficando mais próximos e a coisa diminui ou aumenta. Teoricamente, né, a massa e o peso ficariam o mesmo. Por isso que o Homem-Formiga dá um soco com força de homem, mesmo tendo o tamanho da formiga. Tem um problema, porque como é que o Homem-Formiga consegue andar em cima da arma do caboclo sem derrubar a arma no chão? Entre outras coisas, andar no ombro de alguém. Temos um problema, né? Mas vamos esquecer esse problema, tá? Vamos parar de tentar adivinhar cientificamente as coisas. Vamos apenas imaginar que você aumenta e diminui as coisas, tá? Vamos parar para ficar pensando não, que não vai chegar a lugar nenhum, porque não existe esse negócio de aumentar e diminuir. É igual, querido encolher as crianças, é um raio e a pessoa cai. Pronto. E vamos lá, vamos começar a ver as perguntas aqui, que vocês já começaram a responder e perguntar aqui. O fulano aqui falou que aumentaria uma dele? Que isso? Não. O que vocês fariam com o Michael Keaton, cara? Onde vocês enfiavam o Michael Keaton? Você pode usar as partículas PIN para diminuir o Michael Keaton e guardar ele na gaveta da Warner. Também é uma boa ideia. Boris Love usaria as partículas para não ter que estacionar o carro toda hora. Boa. Você diminuiria o tamanho do carro. A gente já sabe que os carros funcionam mesmo em tamanhos diminutos, né? Então pode ser. Você guarda no bolso. Guarda o carro no bolso. O problema é a gasolina, né? Às vezes pega fogo, seu bolso explode. Aí vai ficar pesado. Acho melhor deixar o carro estacionado em algum lugar. Guardado em algum lugar. Na lancheira, talvez. Boa tarde, vassalo. Então ficam mais gelados também, diminui a energia? Aí eu vou pedir auxílio para os cientistas online. Você, físicos online, se as partículas PIN diminuem o espaço entre os átomos, isso quer dizer que o objeto reduzido fica mais frio e o objeto ampliado fica mais quente? Ou ao contrário? Não, ao contrário. O objeto ampliado fica mais frio e o reduzido fica mais quente, já que os átomos fazem mais pressão entre eles? Vira um efeito Big Bang? Eu tenho uma outra pergunta. Se o reino quântico é subatômico, o que se respira no reino quântico? São moléculas de oxigênio subatômicas? Como é que existem moléculas de oxigênio subatômicas? Se o oxigênio, até onde eu aprendi, na escola, e faz tempo, né? São duas moléculas, ou seja, vários átomos. Quantos átomos tem uma molécula de oxigênio? Soma aí. Uma molécula de oxigênio não vai caber no reino quântico, vai ser maior que o reino quântico. Então ele tem que respirar alguma coisa lá dentro. Eu sei que esse é um problema ínfimo diante da quantidade de perguntas que o conceito do reino quântico cria. Mas eu gostaria que vocês me ajudassem com essa aí. É piada de nerd. Vassalo dizendo que teoricamente a ciência da... Eu adoro isso. Teoricamente a ciência da Marvel não tem nexo. Teoricamente, na prática também não tem. Eu acho legal o cara começando a teorizar sobre uma coisa que não pode ser teorizada. Teoricamente a ciência da Marvel não tem nexo. Tem nexus. A energia cinética deve cair, partículas mais próximas ficam sólidas. Então o que significa isso? Negócio de partícula já deu. Pô, deixa as partículas, cara. Partícula é maneira. Senão, cara, se não tiver partícula PIN, vai ser tudo Stark, cara. É a única coisa que sai do Stark no MCU inteiro é a porra da partícula PIN. Deixa o PIN viver. Usaram as partículas PIN do oxigênio para ele também ficar subatômico. Tiago, isso faria sentido se o Homem-Formiga não tirasse o capacete. Porque de capacete, eu entendo que as partículas de ar, de oxigênio dentro do traje, e deve ter um tubo de oxigênio, também encolhem. Faz sentido. Agora, se ele tira o capacete do reino quântico, tem alguma coisa errada. A menos que o reino quântico tenha micro-oxigênio.
quanto um oxigênio. O que também é só falar que tem, né? Porque não existe, é só falar assim, ó, que tem um quanto oxigênio respirável. É um oxigênio subatômico, que é exatamente igual ao oxigênio, mas não é oxigênio. Inclusive o filme, ele inventa várias soluções para problemas básicos que os personagens possam ter no reino quântico, que eu não vou adiantar para vocês, mas vocês vão ver no filme. Responderei com outra pergunta. Como Bob Esponja faz uma fogueira dentro d'água? Não sei. Não sei. Às vezes, em vez de fumaça, faz vapor de água. O Bob Esponja, eles não vivem numa fenda? É a fenda do biquíni. Mas eles falam debaixo d'água também, né? O Bob Esponja é uma esponja que fala, né? Que anda. Então eu acho que o surreal aí já é de princípio. Tem praia no Bob Esponja. A praia do Bob Esponja eu entendo. Porque é uma água mais densa. É uma água mais densa que a água das profundidades. Então a água mais densa, ela fica abaixo da água, como se fosse água e óleo. O Bob Esponja vive no óleo e tem água. Não, o Bob Esponja vive na água. Agora, peraí. Não, o óleo é que boia. E o óleo, olha só isso aqui. Ah, meu Deus! O nerd burro é o nerd dos nerds. O nerd burro sofre bullying dos nerds, cara. O nerd burro é a pior coisa pra você ser. Como eu usaria as partículas PIN? Pô, eu não me fiz essa pergunta. Eu fiz pergunta pra vocês. Sei, cara, pô, reduzir comida pra caber na geladeira ia ser bom. Transformar long neck em litrão. Também ia ser uma boa. Transformar batata frita P em batata frita G. Poder engordar e não perder as camisas e as calças. Usar igual o Chaves, sanduíche de presunto do Chaves. Ficar pequeno para comer sanduíche gigante ou ficar grande para aumentar o sanduíche? O que vocês acham que vale mais a pena? Pô, lixo, né, cara? Diminuir lixo. Pô, botar lixo pra fora, você pega e bota numa caixa de fósforo. Pô, lixo ia ajudar bastante. Joga no... Não, aí, gente. Eu sei que isso é uma conclusão óbvia. É óbvio que eu vou usar no meu... Mas não quero isso, não. Essa live aqui é uma live pra família. Não tem baixaria nessa live, não. Essa live não tem baixaria. Deixar meu carro igual Hot Wheels, quando chegar no lugar não tem que estacionar. Aí é um problema, porque o carro ia sacudir pra caramba no seu bolso. Será que ele ia funcionar depois? Porque um carro não é um Hot Wheels, né? Já sobe o Edge do Brasil. Ih, vou parar por aqui então. As coisas encolhidas continuam com o mesmo peso? Esse aqui é um dilema que eu trouxe pro início da live. As coisas encolhidas não podem continuar... De acordo com as regras da Marvel, o espaço entre os átomos diminui, por isso que as coisas encolhem. Então a densidade não muda, muda só o tamanho. Ou seja, se o Homem-Formiga sentar no seu ombro, você desloca o ombro. Não dá pra fazer. E o Homem-Formiga grande seria leve, né? Ele estaria pulando, como se estivesse na lua. Ia bater um vento e ele voava. Não dava pra colocar o carro no bolso se ele continua pesado. Mas a gente sabe que não, né? Porque na verdade é um paradoxo, porque o Homem-Formiga continua socando como se ele tivesse a mesma densidade. Porque o soco do Homem-Formiga é um soco de gente grande. E ao mesmo tempo, ele consegue andar em cima de um cano de arma sem o cara baixar a arma, né? Então temos um problema. Se ele consegue dar um soco com a mesma força, aí que tá. Por outro lado, ele dá um soco mais forte quando ele cresce. E não era pra isso acontecer. Era pra ele quebrar a mão. Não era pra ele soar. Pô, imagina. O Homem-Formiga fica com 40 metros de altura. Ele dá um soco no chão, a mão dele desintegra. Os átomos simplesmente se espalham de tão separados que eles estão. Puta, ia ficar triste, cara. Ia ser igual aquela cena do trailer. Ele desfazendo, igual o Homem Elástico. Bora lá! Bora lá! Chega! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Acaba!
Valeu, tchau, até mais. Acabou! 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 Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que faltava! Desliga esse computador agora!